Pensamentos demais, ideias demais, criatividade demais. Tudo isso levou Whindersson Nunes ao sucesso na internet. Em 2016, ele foi considerado o segundo youtuber mais influente do mundo. Hoje tem mais de 44 milhões de inscritos na plataforma. O humorista contou para a repórter Ana Carolina Raimundi como a internação para tratar a dependência de álcool o levou ao diagnóstico de uma condição poderosa e também perigosa, a de altas habilidades ou superdotação. No episódio de hoje você confere trechos inéditos da conversa da Carol com o Whindersson e também com a neuropsicóloga Carolina Matos. Isso é fantástico! Whindersson, há algum tempo você vem falando disso nas redes sociais, você teve um diagnóstico esse ano que meio que clareou o seu histórico de saúde mental. Sim. Que diagnóstico foi esse? De altas habilidades, né? Superdotação. Superdotação. Como é que foi que você chegou nesse diagnóstico? Na clínica, né? Como eu acho que quando você está internado você fica meio constantemente observado, né? Sim. E as pessoas veem você lidando com as outras pessoas, resolvendo umas coisas simples para as pessoas e tal. E aí me chamaram para fazer o teste. Você estava nessa internação por quê? Por causa de dependência mesmo, assim. De que? De álcool? É, de álcool. Doutora, como é que foi esse diagnóstico? Ele estava numa clínica tratando uma questão de dependência e aí você olhou para ele e falou, bom, vamos testar outras coisas? Foi assim? Sim, foi dessa maneira. Então o Whindersson ele estava na internação, né? E como todos os outros pacientes, a gente acaba observando a rotina de todos eles. Então não é só o atendimento individual dentro do consultório, né, que a gente faz, essa observação clínica, mas é uma observação no contexto geral. Então é a socialização com os outros pacientes, é como ele se comporta, né, nessas conversas, durante uma alimentação, dentro de grupo terapêutico. Então, ocupando várias áreas ali, a gente está sempre observando, né, como que ele se comporta, como que fala, como que acorda, qual que é possíveis resistências ou não ali naquele contexto de internação. Então, avaliando e observando tudo isso, a gente começou a perceber de que a gente tinha uma questão a mais ali para investigar, né, além da dependência. Então, o porquê às vezes de uma vontade de ficar mais sozinho, mais quietinho e durante as conversas um raciocínio muito rápido, isso me chamou muito a atenção. Então assim, um raciocínio, uma criatividade muito diferente, sabe? Onde ele resolvia problemas muito rápido, de uma maneira bem diferente do que as pessoas resolvem. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu falei com a equipe, eu falei, bom, eu acho que a gente deveria investigar um pouco mais isso, porque a gente vai entender o porquê, talvez, de tempos em tempos, ele perceber, às vezes, uma sensação mais de isolamento, mais depressiva, às vezes um uso de substância mais pontual. Então, eu falei assim, a gente está precisando de um diagnóstico mais diferencial, mais completo, para entender e realmente ajudar. Foi isso que aconteceu. Como é que foram esses testes? Era um teste, parecia assim um psicotécnico de carteira de motorista, assim. E aí tinha algumas coisas, e ela ficava observando, acho que desde da hora que começa, tá sendo uma análise ali toda, né? A avaliação neuropsicológica é feita por nós psicólogos, que temos a especialização da neuropsicologia, então isso traz pra gente a possibilidade de acesso a uma bateria de testes, como a gente fala. Então são testes na verdade, desenvolvidos e permitidos para que a gente faça essa avaliação. Então, cognitiva, emocional, intelectual. Então, a gente faz, como chama, né, uma bateria de testes, onde a gente vai avaliar esse funcionamento cognitivo, emocional, comportamental. Então, a gente, né, na hora de fazer a avaliação com ele,
eu vi nesses testes quais as áreas que eu precisava avaliar melhor. Então, durante os atendimentos, a gente foi aplicando esses testes para que eu fosse percebendo como que é esse funcionamento dele para depois a gente fazer o laudo. E o que você descobriu com essas avaliações? Bom, o que deu para a gente descobrir é que o Whindersson realmente ele tem uma capacidade intelectual bastante grande, né? O que destacou muito ele. E nos testes que avaliavam esse funcionamento intelectual, a gente percebeu que para as questões práticas ele tem uma certa dificuldade, mas para as habilidades do dia a dia, de criatividade, de desenvolvimento rápido de resolução de problema do dia a dia. Por isso que ele é tão bom no que ele faz, né? Então, assim, ele tem, as piadas dele, o que ele faz, ele desenvolve com uma maestria muito grande. Porque a gente percebeu que essa área dele, emocional e de criatividade, é hiper desenvolvida. E que outras áreas são menos desenvolvidas? Essa do raciocínio mais lógico mesmo. Então, se ele está sob pressão ou se ele precisa, às vezes, decorar muita coisa, então isso para ele é mais difícil. Então, essa área a gente percebeu que estava na média. Não que estava inferior, mas não tinha essa hiperhabilidade, né? E aí a gente entra nessa questão da superdotação. Né, de que a gente imagina de que é uma coisa que você tem que ser mega maravilhoso em tudo, perfeito em todos os testes, mas não, o diferencial é isso, é a gente entender qual é que é a área que mais a gente está tendo, além de um QI superior, então a gente tem que, são escalas que a gente avalia, então ele precisa estar, por exemplo, com um QI acima da média, e essas habilidades específicas, por exemplo, da criatividade, da resolução ali de problemas cotidianos, também acima da média. Então isso mostrou pra gente de que sim, ele tem a superdotação. E a superdotação também chamada hoje de altas habilidades. De altas habilidades, isso mesmo, né? Então, altas habilidades por quê? Porque nessa bateria de testes a gente vai conseguindo avaliar no que ele realmente tem mais habilidade do que em outras. Então, é aí que a gente vai descobrindo quais os pontos mais fortes e o porquê que muitas vezes encontra dificuldade no dia a dia. Te surpreendeu esse diagnóstico? Você sabia o que era? Você tem uma noção porque vê falar. Acho que é uma coisa muito distante, mas na verdade não é uma coisa tão distante. De repente você até tem algum nível e não sabe, assim. Sim. E aí eu tinha esse mesmo conhecimento, assim. Sabia um pouco e tal, mas meio distante, sem saber muito. Aí depois é que eu vim saber que tendo uma superdotação, no caso Yin e Yang, né? Tudo vem com uma coisa, o equilíbrio, né, tudo vem com as coisinhas que deixa. Aí eu, entendi então. Por que eu me sentia de tal forma, em tal ano. Fui entendendo mais ou menos o meu passado e tentando dar uma corrigida também. Para o futuro não voltar a acontecer, né? Sim. Episódio assim, de depressão. Sim. A diferença é que eu não fui, assistido por pais que sabiam que tinham um filho com altas habilidades, porque pode ser isso também. Eu já teve muitas pessoas que foram diagnosticadas quando eram crianças e que gerou uma frustração porque chegou à fase adulta e não aconteceu. Não aconteceu o que as pessoas esperavam. Esperavam. Que acontecesse. Sim. Né? O mini Einstein chegando aí, né? Sim. Que Não tinha que ser um assim. gênio. Na verdade, a vida é bem conturbada. E aí você pode, né, por meio das altas habilidades, sair um pouquinho dessa vida conturbada. Sim. Que foi o que eu fiz inconscientemente, né? Porque no caso eu não sabia. Então eu já ia tentando, pelo meio das artes mesmo, assim, fazer alguma gambiarra na minha vida que me ajudasse. Você acabou sem saber, você tem uma leitura muito boa das pessoas, da situação. Você tem uma leitura muito interessante da comédia, do humor, o tempo da comédia, o que vai funcionar, o que não vai. Sim. Isso você usou a seu favor. Isso. Mas, assim, eu acho que as altas habilidades me ajudaram a estudar mais sobre a parada. Porque, às vezes, tem a pessoa também que tem as altas habilidades e ela não consegue se encontrar em que focar. Porque
um dos problemas que vem com isso é tanta coisa para fazer e tanta coisa que você quer fazer. E às vezes quando você descobre muito sobre um assunto e você acha que deu, assim, ele chega a ficar tão desinteressante assim quanto quando você não conhecia ele, entendeu? Então, assim, é uma vida um pouco conturbada. Na superdotação é isso que a gente encontra. Pessoas que têm uma dificuldade de socialização, de ser compreendido e muitas vezes de compreender o que está acontecendo, porque essas altas habilidades trazem para o indivíduo um pensamento muito acelerado. Né? Então, são muitas ideias acontecendo ao mesmo tempo, um questionamento sobre si, sobre o mundo, sobre as situações, muito intenso e constante. Né? Por isso que lá atrás, como a gente falou, são pessoas que se isolam mais, que encontram dificuldades de se sentir pertencente à sociedade, ao núcleo de amigos. Por isso que a gente tem por trás desse diagnóstico associado muitas vezes um estado depressivo. Então, isso mostra pra gente que essas altas habilidades, elas são sim muito positivas, elas ajudam muito, mas elas também trazem pra gente, às vezes, angústia, né? Uma angústia de não ser compreendido, uma angústia de às vezes estar, por exemplo, como eu ouvi do Whindersson, né? Vivendo 3 tempos à frente. É como se ele sempre sentisse que ele está 3 tempos à frente e não no tempo atual. E aí as pessoas estão aqui vivendo num tempo e é como se ele estivesse já lá na frente. Então as altas habilidades trazem muito isso. Por isso que o diagnóstico é tão importante. O que você olha para trás, por exemplo, infância, adolescência, que você fala, caramba, isso me fez sofrer tanto e agora eu entendo por que isso acontecia? Solidão mesmo, assim, não se sentir, não achar os amigos da época, né? Hoje eu acho meus amigos muito top, mas na época eu achava assim meio... Se sentia diferente, era isso? Não é se sentir diferente, assim, que isso faz com que a gente seja como se fosse um level acima, e nem sempre é isso. Nem sempre não, quase nunca, para falar a verdade. Quase nunca. Mas era uma dificuldade... que se destaca em fazer alguma coisa. Exatamente. A maioria tem uma vida muito perturbada e aí nem sabe. Às vezes está lá sem saber por que está assim, vivendo do jeito que está vivendo, e é porque tem um diagnóstico, mas é caro para poder saber, né? Sim. Que eu fiz lá na clínica, eu já tinha pago. Sim. Eu já tinha pago caro na clínica, Sim. então lá já tinha parada, papapá. É caro. E aí paguei por fora também, e aí quanto é que foi esse negócio? Meu Deus. Então não é fácil para a pessoa que tem superdotação saber que tem. A não ser que tenha um diagnóstico, senão é só o menino que faz uns negócios diferentes aí. Tem gente que tem ainda muito estigmatizada essa coisa da superdotação na cabeça, altas habilidades, como se fossem aquelas crianças geniais em matemática e tecnologia, o Einstein, o gênio do colégio, e não é necessariamente isso, superdotação, ou só isso. Isso, exatamente. Não precisa necessariamente ser só isso. E é legal a gente trazer isso hoje em dia, que é justamente para trazer para uma reflexão maior de que superdotação, altas habilidades não é aquele gênio necessariamente, né? E sim uma pessoa que tem habilidades maiores em determinada área da vida. E às vezes não em outra. Então, de novo... não necessariamente em matemática. Em matemática, isso mesmo. Ficou muito marcado na cabeça das pessoas. Isso, e que como a gente conversou, lembrando Einstein, né? Então, não precisa ser isso. Então, às vezes é uma pessoa que não domina bem o raciocínio lógico-matemático, mas é uma pessoa que se dá super bem nessa dinâmica do dia a dia, nessa criatividade, no improviso, nesse pensamento mais sensível, né? O que eu percebi muito no Whindersson é essa intensidade emocional. Então, além dessa criatividade, né, dessa capacidade dele de resolver problemas de uma maneira muito rápida no dia a dia, né? Então ele tem saídas para tudo o tempo inteiro, mas eu percebo que ele é uma pessoa emocionalmente muito intensa. Então isso faz com que ele use isso para criatividade, como ele faz de uma maneira maravilhosa, né? Mas também traz essa questão emocional para ele.
Então, assim, ele vive muito intensamente tudo na vida dele. Então, seja o positivo e seja o negativo. Por isso que o diagnóstico serve para isso, para a pessoa também começar a se entender, a entender o porquê será que fica tão triste ou se sente tão rejeitado com coisas que às vezes os outros acham que, poxa, não foi só nada por demais. causa disso? É, exatamente. Tem uma coisa assim, é uma característica comum aos superdotados desde a infância de querer entender como são as coisas. Então, eu falei com o Whindersson, ele falou que era uma criança que sempre pensou na morte, no significado da vida, de como funciona o universo. Sim. Sim, Faz é muito parte. interessante isso e faz parte. Uma das características dos superdotados é isso, são questionamentos muito intensos desde criança. Então é justamente isso. Por que eu nasci? Eu nasci da onde? Da onde que eu vim? Por que as coisas acontecem como acontecem? Então são crianças que têm muitos porquês desde muito pequenininha. E isso angustia muito, né? Porque são crianças que ao mesmo tempo que querem entender como que é o universo, como que eu nasci, como que é a vida, também questiona sobre a morte. Sobre as coisas mais trágicas que acontecem. Então, emocionalmente ficam muito sobrecarregadas. Por isso que acaba tendo esse isolamento, porque aí quem tá em volta fala, ai, que chatice, por que você pergunta tudo? Ai, mas que dramático você, não aconteceu nada e você tá chorando muito, você tá achando que vai morrer ou que você é péssimo em tudo, né? Então, são crianças desde muito novinhas que a gente percebe essa dramatização. Mas, na verdade, não é. É a forma delas mostrarem essa intensidade emocional. Essa coisa da solidão, mesmo estando com outra pessoa, era tipo você ter uma sensação de que as pessoas nunca estavam te entendendo 100%. Não é nem me entender, é mais a busca de cada um, é diferente, entendeu? A minha busca é mais por mim, por me conhecer. De mim eu tiro a minha arte, entendeu? Sim. Então existe um lado pode ser muito ruim ter esse diagnóstico no sentido de ter a superdotação. Não sou só mil maravilhas, nossa, sou superdotado, tenho uma QI acima da média. Não, junto a isso, as pessoas não sabem, muitas não sabem, mas existe um lado ruim disso. Exato. Existe um lado ruim que acaba prejudicando a pessoa, justamente por conta disso, né? Então, a gente se destaca muito pela superdotação, pelas altas habilidades, mas a gente também tem um sofrimento, às vezes na mesma proporção, porque é esse questionamento, né? Por que eu sou assim? Por que eu não entendo ou por que eu não sou compreendido na forma como eu lido com as coisas do meu dia a dia? E aí é difícil lidar com as próprias emoções, que são muito intensas. Então, o cansaço mental é muito grande. A gente percebe um cansaço mental muito grande nessas pessoas, né, que recebem esse diagnóstico e que aí começam a entender por que então eu preciso tanto ficar sozinho. Porque que para mim, às vezes, né, as pessoas falam, é muito melhor passar o dia em casa com os meus animais de estimação ou quietinho do que eu sair para uma festa, para eu socializar, para eu ficar com as pessoas. Então é difícil essa compreensão e aí quando a pessoa tem esse diagnóstico, ela começa a entender o porquê também de muitas das atitudes e sentimentos dela. Porque nesse cérebro hiper funcionante ali, num mundo hoje também de uma velocidade de timeline o tempo todo, essa intensidade ela pode ser sufocante muitas vezes. Sufocante e desgastante. Por isso que também a gente percebe associado a isso pacientes, né, que a gente acompanha, que associam muitas vezes o uso de substâncias, porque é uma maneira de amenizar um pouco essa intensidade. Anestesiar esse cérebro. Anestesiar o cérebro, exatamente. Então, é anestesiar internamente essas emoções que borbulham o tempo inteiro. E como você bem disse, o mundo atual que a gente vive de o tempo inteiro precisar estar conectado, falando, presente, sabendo, falando, acontecendo. Então, imagina, né? Um mundo externo te pedindo tudo isso e um mundo interno gritando por um monte de coisas. Então, a gente busca alguma coisa que anestesie e que aí muitas vezes vira um amigo. Aí é o problema.
tem muito a ver com pessoas que têm altas habilidades, e principalmente esse tipo, né, que é a criatividade, a emoção e tal, compulsão, impulsividade. Isso aí saiu no laudo lá. É. Compulsividade, compulsão e impulsividade. Você é essa pessoa? Reconheci muito, assim. É. Justamente por isso estava lá na clínica por causa do álcool. Ah. Porque estava assim... Queria saber por que também essa vontade de terminar a garrafa, não poder tomar um pouco ou alguma coisa assim. Só queria se fosse inteira, só queria se for muito, só queria se for demais. Só se for tudo. É. E a depressão, a ansiedade, o Will Whindersson já falou publicamente, inclusive comigo, sobre isso anos atrás, quando ele teve um episódio depressivo muito grave. Sim. Isso é comum de vir como comorbidade, né? E a pessoa não saber o que tem de fundo ali. Como você falou, aquilo é a ponta do iceberg. Isso mesmo. Então, o Whindersson mesmo, ele tem falado ultimamente porque a avaliação neuropsicológica ajudou ele a entender o porquê disso, né? O porquê que desde, né, tempos passados dele, ele vem apresentando isso. Então, sim, esse cérebro hiperativo, ele também traz essas comorbidades. Por isso que uma boa avaliação neuropsicológica exige da gente um domínio da psicopatologia, que são essas comorbidades. Isso é muito importante, porque a gente entende muitas vezes do porquê será que uma pessoa tem momentos frequentes ou episódios na vida de depressão, por exemplo, que é o caso dele. Né? Então, por que será que de tempos em tempos ele percebe um estado depressivo e que aí ele precisa cuidar disso? Ou de tempos em tempos eu percebo que o uso da substância passa a ser muito prejudicial, né? Exagera o uso, talvez, assim, de que ele acompanha ali, né? De que ele já está acostumado. Então, isso é um sinal de alerta para a gente de uma comorbidade que vem justamente por conta da superdotação. E aí a gente volta naquilo, a superdotação não é necessariamente a cereja do bolo. Não são pessoas que necessariamente se beneficiam disso. Então isso é muito importante, a gente precisa do diagnóstico não para rotular, mas para ampliar a gama de conhecimento de si próprio. Né, para eu entender, poxa, como que eu funciono, por que eu sinto isso, por que eu me comporto de tal maneira. E aí dessa forma é que o autoconhecimento traz para a gente esse poder maior de autocuidado, de preservação, que hoje em dia é o cuidado com a saúde mental, que é o que mais todos nós estamos precisando. O que esse diagnóstico fez você entender sobre o seu comportamento? Porque, como você falou, ele vem com alguns benefícios, as pessoas acham que são meio super-heróis, o que não é verdade, é um mito. Não é mesmo. Vem com algumas coisas que podem atrapalhar a vida, Sim. Principalmente quando não é diagnosticado quando criança. Né? Às vezes a minha cabeça funciona em determinados horários e alguns outros horários ela dá uma desligada, assim. Não sei, é natural, eu acho que é instinto de sobrevivência do cérebro mesmo, que Sim. dá uma desligada, porque senão o motorzinho vai... Sim. Entendeu? Sim. E aí tem os horários, às vezes o pico de criatividade é 4 horas da manhã. Geralmente e eu sei que não faz bem, eu sei que tem que dormir na hora certa, eu sei que... Só que às vezes eu quero aproveitar, sabe? Eu acho que tendo um diagnóstico assim, sabendo que tem um diagnóstico assim, a única coisa que eu posso fazer é, tipo, dar uma olhada no histórico, dar uma revisada boa e me preparar para o futuro que vem aí, entendeu? Eu acho que não tem muito mais o que fazer. Você acha que, por exemplo, os seus episódios depressivos têm a ver com esse diagnóstico? Tem a ver, 100%. 100%. O que você acha que tem, qual a relação que você faz? Lá no laudo eu descobri que eu não tenho, tipo, tristeza. Eu só tenho períodos depressivos mesmo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso me preparar para esses períodos, entendeu? De não chegar lá e não deixar esse fundo de poço, esses pensamentos, essa melancolia, abraçar, entendeu? Eu posso me preparar um pouquinho. Antes eu não sabia disso. Antes de ter o diagnóstico, eu comecei a perceber que tinha momentos, assim, também, umas épocas do ano, assim. Porque de resto eu tô tranquilo, de resto as pessoas estão se preocupando, comentando.
gente, ele tá com um olhar assim, assado. Eu tô bem feliz, tô bem tranquilo, fazendo a minha vida. De boa. E em alguns momentos eu comecei a perceber. Aí depois do diagnóstico eu falei, tá, então realmente é aquilo que eu tava pensando. Saber desse diagnóstico ajuda no tratamento até da depressão em si. Do psiquiatra, isso orienta o psiquiatra, orienta o terapeuta que estão ali trabalhando com aquele paciente a ele escapar desses momentos de tanta velocidade, tanta profundidade para não chegar na depressão, por exemplo. Isso mesmo, você lembrou muito bem. Uma coisa muito importante é que nessa avaliação, enquanto a gente está fazendo a avaliação para um posterior laudo e depois disso pronto, a gente está sempre compartilhando com todos. Então, com o terapeuta, com o médico, né, seja o neurologista, o psiquiatra e com a família. Né? Então eu gosto muito de incluir a família nisso também, porque são as pessoas mais próximas. Então no caso do Whindersson foi isso, né? O assessor também, toda uma equipe que acompanha ele entender o que é isso. Então não só nós da clínica que estávamos acompanhando ele, né, a equipe clínica ali, mas além da porta da clínica. Então com quem ele convive, quem está junto com ele, para que juntos a gente possa fazer uma rede de apoio para que esse diagnóstico seja positivo, traga, na verdade, recursos positivos para ele lidar com ele mesmo e para quem está em volta também entender o que está acontecendo. É como se fosse ele tem uma facilidade imensa para criar um vídeo maravilhoso, muito rápido, mas pagar a conta de luz é uma coisa tão irrelevante que talvez esqueça. Exato. E aí por isso que então ele precisa de pessoas perto para ajudar ele a lembrar disso, ou ajuda muito a gente a começar a pedir ajuda e a falar, olha, eu não sou tão bom nisso, preciso de ajuda nisso, e começar a se permitir delegar funções. E aí isso ajuda muito também no processo dessa comorbidade. Por quê? Porque às vezes a gente entra também em depressão por não se sentir aceito, por se sentir rejeitado, ou por acreditar de que, nossa, eu sou tão ruim nisso, como, né, eu me destaco tanto em vídeos maravilhosos que ele faz, como que eu não consigo pagar uma conta, lembrar de pagar uma conta em dia, né? Então a pessoa começa a se questionar. Poxa, eu não sirvo para nada, eu sou tão péssimo, né? Eu não devia existir. E aí começam todos aqueles questionamentos emocionais super intensos, que é da superdotação, né? Eu vou te perguntar, se você não quiser responder, não responde, mas você fala muito a gente. A gente sente assim, a gente sente dessa forma. Você tem a superdotação também? Sim, eu fui diagnosticada também e me identifico muito, né? Quando a gente recebe um paciente, quando a gente vai fazer uma avaliação, por isso que esses nuances, né, do comportamento, da fala, você já começa a perceber, porque realmente é muito difícil, né, conviver com o outro, porque são cobranças constantes, ainda mais no mundo que a gente vive, né, de você seguir padrões. E uma coisa que é muito difícil para a superdotação é seguir padrões. Então são pessoas que são vistas como vivendo fora da caixinha, como se diz, né? Então são pessoas que estão sempre diferente da curva normal do que a maioria faz. E é visto como estranho muitas vezes, né? São pessoas que somos vistas como estranhas. Então, por que tanta intensidade às vezes para uma coisa que as pessoas não estão levando tão para essa intensidade, seja para o trágico ou seja para um momento feliz, para um momento legal. Então a gente acaba sendo muitas vezes não compreendido. Esse episódio teve produção da minha parceira Maris Codeler, edição da Letícia Amâncio e supervisão da Perla Rodrigues. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.